Olá pessoal do sétimo ano, vamos à correção do nosso terceiro bimestre, vamos analisar aí as nossas questões, ver como vocês foram, aquilo que vocês conseguiram captar das nossas aulas online, das nossas aulas gravadas e da revisão que eu montei. Então se você puder ter observado bem aí, as questões que foram apresentadas, elas estavam muito claras e bem marcadas nessas videoaulas e na revisão da semana passada. Então, se a gente puder observar bem como foi a sequência, né, dos nossos estudos aí durante o mês de agosto e mês de setembro, você com certeza fez uma boa prova. E é o que nós vamos ver então agora, já olhando as questões. Então, começando aí. Primeiro as questões subjetivas, né, que são questões de múltipla escolha. E começamos então vendo como é chamada a arte em que o artista usa somente gestos, sinais, símbolos, né, todo gestual para exprimir suas intenções, suas interpretações. Então aqui não tem som, não tem texto, né? Pode ter uma música de fundo, não impede, mas geralmente as apresentações são só gestos, sinais e símbolos, o rosto, né, a expressão no rosto, para que a informação seja passada para quem está assistindo. A alternativa aí seria mímica, né? O óbvio, porque dança, ópera, né? O teatro é o conjunto, né, das informações, então aí nós temos a mímica. Questão 2. Como é conhecida a arte que busca expressar usando cores e traços livremente? É uma pintura aí que surgiu lá no início do século XX. Tanto que essa informação ela é útil, né, para a gente entender como o início do século XX as pessoas interpretavam, né, a arte, como as pessoas se limitavam dentro de um ou outro estilo. E esse estilo aí dessa arte, que é o fauvismo, eu comentei até com vocês, ele serviu de inspiração até para mímica, ela serviu de inspiração para outras artes, porque ela falava muito da liberdade de expressão, de se expressar livremente, dançando, criar uma arte como é a mímica, né? Uma arte tão difícil que você não fala nada, mas você tem que passar a informação somente com as expressões faciais. Então o fauvismo veio para dar essa liberdade. Questão 3. Que nome recebia o roteiro improvisado criado pelos artistas na Comédia dell'arte, lá na Idade Média? Então eu coloquei alguns nomes aí, mas o nome certo seria Canovaccio, né? O que seria o Canovaccio? Era somente uma direção. Era baseado naquele Canovaccio que eles iriam criar a peça que eles iriam apresentar numa feira, por exemplo, ou no meio de uma praça. Era um roteiro somente com uma direção, mais ou menos. Ó, nós vamos fazer como se fosse a sala de uma casa, onde um pai e uma mãe estão discutindo e chega o filho e a filha e entra na confusão, porque eles não estão decididos para onde eles vão passar, onde eles vão passar as férias. Então seria esse roteiro improvisado. Ó, agora lá no palco, vocês decidam o que vocês vão fazer. Como que vocês vão dialogar, quem vai falar primeiro, segundo, terceiro, vocês vão conversando e deixa a emoção e o texto ir fluindo com vocês. Então, o Canovaccio era só para dar uma direção, uma linha para onde eles iriam, tá? E o restante, o que aconteceria lá em cima do palco, tudo improvisado. Então, na Idade Média, assim que funcionava a comédia dell'arte, as comédias. E quando a gente fala de tragédia, não, tinha muitos meses de ensaio, um figurino, um cenário, tudo aquilo muito marcado, né? E muita gente... as comédias em geral e a comédia dell'arte, não. Era tudo muito rápido, improvisado, subia no palco, no meio de uma praça e começava a contar as histórias e atraía as pessoas que estavam ali, pegava informação das pessoas e iam construindo o espetáculo. Tudo muito improvisado, né? Questão 4. Quem foi um dos maiores representantes da comédia da Grécia?
né, lá da Grécia Antiga, que escreveu mais de 40 peças, inclusive As Aves, que eu até comentei nas nossas videoaulas. Né? Então, quem foi ele? Aristófanes. Tem até escrito numa das nossas videoaulas sobre o Aristófanes, que escreveu muitas peças, e uma das características do Aristófanes é que ele escrevia peças, né, as comédias, e já colocava isso 400 anos antes de Cristo. Ele já colocava assuntos do dia a dia, assuntos do cotidiano, falava de questões políticas, questões sociais. Então era uma peça, as peças dele eram sempre com esses assuntos, tanto que até hoje, no meu caso das aves, até hoje as peças dele fazem sucesso. 2000 anos que ele escreveu e ainda hoje as pessoas remontam essas peças porque os assuntos continuam sendo muito atuais. Problemas políticos, questões sociais, o dia a dia, né? Então tem muito a ver com isso. É, a questão 5, as comédias, né? Já pegando então as comédias dos séculos XIX, do século XX, porque todas, né, vêm dessa referência lá da Grécia Antiga. As comédias de costumes musicadas ficaram famosas no Brasil no início do século XX. Quem cuidou dessa parte, quem se especializou nisso foi o Aloysio Azevedo, né? O Martins Pena, o Arthur Azevedo, né? Então foram vários artistas que se especializaram em escrever comédias, chamadas comédias de costumes. Mas aonde a maioria deles, né, e o Aloysio Azevedo, o Arthur Azevedo, né, aonde eles buscavam essas referências para escrever esses espetáculos? De onde eles foram? Europa. Europa era o berço da arte naquele momento. Então, a maioria deles iam para a França, né, na Europa, assistiam às comédias, assistiam a forma como elas eram construídas e adaptavam para a nossa realidade. No caso, depois das comédias de costumes, eles criaram aqui no Brasil as comédias de costumes musicadas, né, que inseria música, canto, a dança, e foram aperfeiçoando. Então seria no teatro francês. Questão 6. Quando surgiu a comédia dell'arte? Acabamos de falar, surgiu lá na Idade Média. Então tinha o teatro grego, comédia grega, 400 anos antes de Cristo com Aristófanes, o Molière na Idade Média, que foi as comédias dell'arte. Então, Idade Média. E aí vem duas questões, né? E são questões subjetivas para que você pudesse falar, para que você pudesse expressar a sua opinião dentro do assunto, porque não adianta falar 10 linhas ali e não falar nada do que foi pedido na pergunta. Então, no caso aí, explique com suas palavras o que são sátiras teatrais. O que são as sátiras? As sátiras são comédias inspiradas lá no teatro grego, então vem como se fosse uma farsa, né? Por isso que era chamada de sátira, onde eles iriam criticar a sociedade, iam trazer temas relevantes àquele momento que a peça estava sendo apresentada, assuntos políticos, questões sociais, questões do dia a dia, e eles usavam o palco, né, para fazer essa comédia, mas criticando quem estava governando, criticando a nobreza, no caso da Idade Média, no caso das comédias de costumes, nossa, que era criticando o cotidiano. Então, era esse era o objetivo das apresentações das sátiras. Então, eram temas com graça, né, com ironia, com deboche, para falar, levantar questões políticas, questões sociais da sociedade. E nisso vem a questão 8, que era explicar por que algumas peças do final do século XIX no Brasil foram chamadas de comédia de costume. Comédia de costume por quê? Porque ele ia levantar temas que estavam acontecendo, no caso, no Rio de Janeiro, no século XIX, que eram relevantes ali. Então ela criticava a sociedade daquele momento, criticava os costumes da sociedade, a forma de vestir, os assuntos ali que eram, né, que estavam nos jornais todos os dias, a forma como o governo estava comandando o país. Então, a comédia de costume era retratar de forma engraçada
os costumes da época, né, naquele momento, naquela sociedade, fosse no século XIX ou no século XX, assim por diante. Ok? Então essas são as questões, eu espero que você tenha já se ligado, eu escrevi mais ou menos isso, infelizmente eu não marquei aquela, tá bom, pessoal? Então esses foram os nossos assuntos, daqui a pouco vocês vão também já receber a nota e poder avaliar e ver o que você fez ou não, certo? Semana que vem nós estamos juntos aí com as nossas aulas online, aulas ao vivo, e tenha todos uma boa semana, até lá, um abraço a todos.